Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Pod Tantra. Estou muito feliz de estar aqui em 2026 com os nossos convidados. Então, vamos expandir a nossa mente com conhecimento, porque isso sempre traz um crescimento espiritual, mental, em tudo na nossa vida. Vamos iniciar o nosso programa com um assunto que está sendo bastante debatido por aí, de 2, 3 anos para cá. Nunca se ouviu tanto falar sobre espiritualidade, principalmente sobre os mistérios da Quimbanda. Hoje tenho muito prazer de receber, e foi difícil gravar com ele, mas conseguimos, o Tata do Muxinguimbi. Gente, o nome dele é complicado, Muxinguimbi do Exuganga. Nós vamos falar sobre várias coisas sobre espiritualidade e conheci ele, fui lá no templo dele, conheci outras pessoas, mas achei ele uma pessoa assim mais fácil de entender o que ele fala, né? Seja muito bem-vindo. Não sei se chama você de Murilo ou de Tata, melhor Tata, né? Pode chamar como quiser. Seja Obrigado. bem-vindo, Murilo. Bom, vamos lá. Queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Perfeito, vamos embora. Bom, eu sou, dentro da espiritualidade, conhecido como Tata Quimbanda Muxinguibi, do Exuganga. Faço parte do templo Alunduriganga, hoje um dos maiores templos de São Paulo, onde nós estamos com pessoas espalhadas aí por todo o Brasil e também fora do Brasil, incluindo Estados Unidos, Porto Rico, tá certo? E Inglaterra. Fora da espiritualidade, eu sou personal trainer, sou educador físico, sou formado em educação física, tenho 4 pós-graduações, também sou paraquedista formado, profissionalizado dentro do paraquedismo e exerço a espiritualidade hoje por uma missão pessoal e não por trabalho. Então, todos os meus direcionamentos, tanto aos meus adeptos, quanto aos meus iniciados, quanto sacerdotes da minha casa, e também para os meus clientes, e quando estou também presente em algum podcast, eles são sempre pautados naquilo que eu entendo como verdade dentro da espiritualidade, dentro da Quimbanda. Haja visto que já temos uma vida tão pesada e precisamos deixar uma espiritualidade um pouco mais leve, a ponto dela ancorar a nossa ancestralidade, mas não perturbar a nossa mente e a nossa sanidade. Então esse é o meu principal objetivo quanto Quimbanda. Nossa, já começou já respondendo um monte de pergunta aqui. Você tá há 21 anos, né? Isso, dentro da espiritualidade como um todo, eu tenho 21 anos dentro de espiritualidade. Desde os meus 18 anos, quando eu comecei, de fato, a me desenvolver na espiritualidade. Você começou na Quimbanda? Eu passei também por outras matrizes. Nem sempre foi só Quimbanda. Porque o processo do Quimbanda é um processo de encontro. E esse encontro ele é um encontro pessoal. E o Quimbanda, eu costumo dizer que ele já nasce Quimbanda, ele já nasce quimbandeiro. Porque o quimbandeiro é aquela pessoa que ela não se enquadra nas regras de uma sociedade aculturada, de um país laico que permite outros cultos, mas que de fato ainda somos colônia, né, do Império Português, de fato cultuando em sua hegemonia a cristandade. E quando desde pequeno nós passamos a não nos encaixarmos, né, em alguns grupos e sermos questionados até pelo nosso posicionamento, nós nos tornamos uma pessoa que fica ali perdido, né? Como se fosse a ovelha negra da família, a ovelha negra da sociedade, a ovelha negra do meio ao qual você vive. E aí no seu processo de encontro com a sua ancestralidade, que é o seu pai e a sua mãe maior, né? Eu costumo dizer que é o pai e a mãe maior, porque a nossa ancestralidade é o que nos leva pela vida. De fato, nós vamos em algum momento nos encontrar com aquilo que nos preenche, que preenche aquele vazio que nos sentimos. E aí, passando entre várias matrizes, eu cheguei na Quimbanda. E na Quimbanda eu abandonei tudo, né, para ser quimbandeiro, tudo que eu falo no quesito espiritualidade, né? E hoje eu sou mestre de 3 vertentes de Quimbanda. E é isso que justifica a minha vida, justifica meus passos, justifica meus ganhos, justifica as minhas perdas, justifica os vazios que eu sinto que foram preenchidos. E é a minha direção de vida, né? Independente do que eu faça hoje, mesmo não trabalhando
com Quimbanda é a minha direção de vida. Entrando nesse assunto, assim, vamos começar do básico, começar do começo. Bora lá. O que é Quimbanda? O que é Quimbanda? Boa. Quimbanda ela é conhecido como bruxaria brasileira, um culto de feitiçaria. Feitiçaria tradicional brasileira de Exu e Pombagira, tá certo? Fora do país é conhecido como satanismo brasileiro. Eu não gosto de usar esse termo, porque o satanismo é o adolescente rebelde. É aquele que precisa profanar contra uma doutrina para então satisfazer a sua posição. Nós, quimbandeiros, nós somos independentes. Nós temos uma cultura totalmente independente, uma espiritualidade totalmente independente. Muitos acreditam que quimbanda não é religião, porque religião vem da etimologia religare a algo maior. Muitos acreditam que quimbanda é um sistema de feitiçaria. Eu acredito que quimbanda, para mim, é uma religião, porque Exu e Pombagira é algo maior e me traz uma transcendência com esses espíritos, tá certo? A quimbanda, de fato, é um culto que prioritariamente, indiscutivelmente, é luciferiano, é luciférico, é pautados nas leis luciferianas. Então não existe, né, dentro do conceito quimbanda, seja para diversos quimbandeiros, independente de sua vertente, não existe eu vou virar para quimbanda, um termo comum utilizado hoje nas casas de candomblé e utilizado também nas casas de umbanda. Não existe virar para quimbanda. Existe a gira de esquerda do candomblé, existe a gira esquerda da umbanda e existe a quimbanda. Porque a partir do momento que você está dentro de um culto que ele é opositor ao sistema sociopolítico-econômico da época, que foi pautado pela imposição do império, você então não pode ter ali uma influência cristã, seja através de um Jesus Cristo no Congá, seja através de um orixá como algo superior a essas entidades, tá certo? Então, a quimbanda, ela é individual, ela é um sistema individual. E eu não estou falando que é melhor e nem que é pior. Estou falando que ela tem uma formulação própria, tá certo? Que independe do orixá, independe do caboclo de quimbanda, independe do preto velho, independe de um outro culto para ela existir, tá bom? Você falou que ela é brasileira, né? Porque Brasileira. Os outros vêm de origem africana, candomblé, umbanda. Sim. No caso, quantos anos? Porque eu ouvi falar da quimbanda de 2 anos para cá. Certo. Ela não era tão falada assim. Era algo mais oculto. Acho que por causa das redes sociais, né? Acho que virou um pouco modinha, que já vamos entrar sobre esse assunto. Quanto tempo tem a quimbanda, assim, o firmamento da quimbanda aqui mesmo? Se você tem 21 anos faz tempo. Então. Vamos lá. A quimbanda, ela é um culto que ela emerge, ela urge a marginalidade da sociedade, as margens da sociedade. Porque ela é um culto luciferiano, ela é um culto de oposição. A partir do momento que ela se torna um culto de oposição, ela não cai na graça do povo, como, por exemplo, a Luísio Fontenelle cita que foi embranquecido às raízes da Umbanda, né? Onde a Umbanda sofre, então, ali na década de 60 e 70, influências dos passes energéticos, né? Do kardecismo, onde se cria a Umbanda branca, que também era um culto de feitiçaria muito voltado ao xamanismo. Então a quimbanda é um culto que se funde 3 grandes massas populacionais. E essas 3 grandes massas populacionais, elas vêm a partir da oposição. Qual oposição? Portugal era a maior potência da época com conhecimento náutico em expansão territorial. Portugal contornava a costa da África em busca das Índias e tinha o seu atracadouro, mais ou menos ali na região de Lagos. Quando eles chegaram na África, havia 2 grandes massas populacionais, grupamentos étnico-linguísticos, que eram os bantus e os nagôs, formado por diversas tribos. Ali, então, eles perceberam o sistema econômico da época que era pautado no escravagismo, onde quando uma tribo ganhava da outra, os melhores guerreiros eram absorvidos naquela comunidade em virtude do trabalho e do crescimento daquela tribo. Então, Portugal começou a oferecer objetos ínfimos em troca
de escravos, para poder fomentar o tráfico negreiro e fomentar o comércio escravagista, que era o comércio que estava pautado na época, trazendo lucros ao Império Português. Quando de repente, então, eu crio uma imposição, eu segrego em dois grupos. Os grupos que aceitam, então, serem aculturados, pautados na catequese, e os grupos que falam, não, essa é minha cultura e eu vou defender minha cultura. Dentre esse grupo de oposição no quesito africano, nós tivemos três grandes massas, que foram os bagandas, os balubas e os balundas, que resistiram ao Império Português. E esses três grupos, mesmo assim, eles não conseguiram dar a manutenção, porque o Império tinha ali armamento bélico que a África tribal não tinha. E eles foram trazidos, tanto os contentes quanto os descontentes, para a terra brasileira. Né? Quando então a caravela se desvia, se perde da Rota das Índias, então dizem, entre aspas, descobrir o Brasil, porque aqui no Brasil já existia moradores que eram na costa brasileira os tupinambás. Quando chegam aqui, então, nas rotas do comércio escravagista, os negros contentes e descontentes, e também os índios, que também foram catequizados e impostos pela cultura, e criou os índios que foram contentes e descontentes, tudo isso se funde num sistema social. Na mesma época, a União Ibérica passava por um momento de repressão dos bruxos e das bruxas, né, que era a lei da Inquisição. Esses bruxos e essas bruxas de época, eles se refugiavam para Portugal, porque Portugal, entre aspas, dava uma punição mais branda. E a punição era justamente o quê? Pegava essas bruxas e deportava elas para outras terras, em virtude delas copularem com esses escravos e fomentar, através dos seus filhos, a continuidade do comércio escravagista. Então tudo tinha um motivo. E assim também chegou aqui no Brasil a magia ibérica, a magia ciprianática de época. Mas veja só, Maria Padilha já era citada nos Grimórios de Cipriano antes de 1300, porque era concubina de Dom Pedro. Foi um amor que ela lutou uma vida inteira, não teve, né, por conta que Dom Pedro era casado com Branca de Borbão por motivo de aliança de reino junto com a França. Então, no Brasil, essas três grandes massas populacionais lutaram em favor da sua cultura, em favor daquilo que acreditavam, enquanto uma outra massa populacional aceitou isso daí. E eles morreram lutando pela sua cultura. Esses espíritos que se voltam em manifestações esparsas, como canjerês, calundus, né? Eles vêm... tanto os que aceitam a cristandade, que dá origem à Umbanda, e aí justifica o caboclo de Umbanda rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, ou o terço, ou coisas nesse sentido, tanto os espíritos tidos como rebeldes, que se manifestavam e não aceitavam aquele culto, né? E eles caem na graça do povo, porque Exu e Pombagira têm uma linguagem mais acessível para falar com as pessoas do que um caboclo, né? Onde você fala de trabalho, você fala de saúde, você tem um bom aconselhamento referente à prosperidade, você fala sobre sexo, você fala sobre união, você fala sobre relacionamento. São entidades que permitem você falar sobre tudo, né? E nas margens da sociedade, junto com a formação da Umbanda, vem surgindo então os espíritos das noites, os espíritos da noite, os espíritos da madrugada. A Umbanda coloca alguns espíritos como sendo escravos de um caboclo ou de um preto velho para fazer a limpeza espiritual daquele ambiente, né? E coloca Exu e Pombagira ali como submisso. Daí então urge as giras de esquerda da Umbanda. Mas os espíritos de Quimbanda nunca aceitaram estarem submissos, nunca aceitaram estarem por baixo de uma sociedade, nunca aceitaram serem aculturados. Então a Quimbanda, ela vem num viés totalmente camuflado e escondido. Porque aonde numa ditadura militar que nós passamos, por exemplo, você poderia bater no peito e falar assim, não, eu sou luciferiano, não acredito em Cristo, não acredito na cristandade e eu sou quimbandeiro. Eu mato dentro da quimbanda, eu faço feitiço dentro da quimbanda, eu trabalho com feitiçaria.
Você não ia poder fazer isso. Assim como o samba foi perseguido, assim como a capoeira foi perseguida, assim como tantas outras manifestações foram perseguidas, certo? Então a quimbanda ela urge desde lá de trás, em quesito nessa linha cronológica, e ela se forma em solo brasileiro, por isso que ela é brasileira, mas ela sim sofre influências tanto da magia ibérica, quanto da magia africana, quanto do xamanismo dos nativos dessa terra. Entrando sobre esses assuntos sobre Exu e Pombagira. Pombagira, ela foi muito tempo. Como eu vim no berço cristão, meus pais são pastores. Então, assim, minha vida inteira foi dentro de uma religião. Eu ouvi falar que Pombagira armava homem, destruía, e era o demônio, né? Até E que. são. Sim, mas assim. Até que a própria apareceu para mim em sonhos. Eu fui pesquisar quem era e me afinizei, enfim. Quem são Exu e Pombagira? Pronto. Exu e Pombagira são mortos, tá? São espíritos de mortos. Já visto toda a história que eu contei, de guerreiros e guerreiras, escravos, escravas, feiticeiros, feiticeiras, né? Que morreram em manutenção da sua cultura e retornaram para dentro do culto. Então são mortos. Da onde vem o nome Exu e Pombagira? Antigamente eles eram conhecidos como comadres e compadres, tá certo? O nome Exu, ele é um nome emprestado da cultura Yorubá, da cultura Nagô-Yorubá, de Exu Orixá. Por quê? Porque lá atrás, esses três grupos que eu citei, Bagandas, Balubas e Balundas, eles assumiram a imagem e personificação do próprio Exu Orixá, que era sincretizado pelo Império Português como sendo o diabo. Então eles perceberam que o cristão tem medo do diabo, porque o diabo é a figura que intimida uma ação libertária de um cristão, em virtude de um castigo. Então eles assumiram essa figura de Exu Orixá, se vestindo de vermelho e preto, como sendo o próprio símbolo de repressão contra aquela cultura. Isso se arrasta. E esse nome, ele passa a ser emprestado dentro do nosso culto, através de uma divindade maior, que é o Exu Orixá, representando a força masculina, tá certo? Do morto, do poderoso morto, que a gente fala, ou do morto divinizado, que seria Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, Exu Marabô, e por aí vai entre todas as outras falanges. Da onde surge Pombogira? Antigamente, quando se emprestou esse nome Exu, as pombagiras também eram conhecidas como Exu Mulher, né? Ou seja, tinha o Exu numa simbologia de uma energia masculina e tinha o Exu Mulher, numa simbologia das pombagiras, que era uma energia mais feminina. Pombagiras tem duas ramificações, duas vertentes de crença da onde vem esse nome. Primeiro, as mulheres de rubro negro das noites cariocas, que eram chamadas de vangiras. Segundo, uma divindade, um inquice andrógeno da cultura banto, que é chamado de Pambuinzila, um caminhante, um senhor dos caminhos, similar a um Exu da cultura Nagô-Yorubá, é Pambuinzila na cultura banto, um inquice. Na cultura Yorubá, Exu Orixá. Na cultura banto, inquice, Pambuinzila. E aí, como Pombogira é também Senhora dos Caminhos dentro da Quimbanda, assim como Exu também é para nós, se absorve esse nome de Pambuinzila, Pombogira, Pambogira, e vira uma corruptela de uma palavra original que dá origem então ao nome Pombagira. Então assim surge Exu e Pombagira mortos dentro do culto de Quimbanda. Eles chegam a ser algum ancestral da pessoa ou ele vem da religião? Como que essas espiritualidades, eles escolhem os seus médios? É isso que eu quero saber. Bora lá. Eles são sim ancestrais. Quimbanda é um culto de ancestral, né? Tanto Exu quanto Pombagira são. Mas temos que entender a ancestralidade como algo muito mais distante do que o nosso tataravô. Né? Muitas pessoas entendem a ancestralidade a partir da linha cronológica da sua ancestralidade familiar. Existem vários tipos de ancestralidade, tá certo? A sua ancestralidade familiar, ela é pautada ali pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pelo seu bisavô,
e pelo seu tataravô e os cônjuges subsequentemente, tá certo? Quando a gente fala de Exu e Pombagira, tá numa ancestralidade que arremete à diáspora e às vezes até mesmo antes da diáspora, como por exemplo a Maria Padilha que eu citei, tá certo? Então, dentro da sua linha consanguínea, esses espíritos eles podem sim estar ligados a uma ancestralidade distante, né, dentro da sua linha consanguínea, mas são sim espíritos de ancestrais. Agora, eles também podem te acompanhar por afinização, por culto, né, por aproximação. Eles também podem te acompanhar dessa forma. Veja bem, temos uma família, então, que tem uma ancestralidade oriental. Eu não tenho como dizer que o tranca-ruas que aquela pessoa incorpora é um samurai. Por que eu não tenho como dizer? Porque a história me arremete a uma diáspora onde os samurais não fizeram parte da colonização brasileira. E entre a luta entre Brasil e Portugal. Né? Então os samurais eles não pertencem à nossa história. Então existe então para essa família, para essa pessoa uma ancestralidade familiar dela e tá tudo bem ela cultuar a ancestralidade familiar. E eu dei o exemplo oriental porque os orientais de fato eles fazem isso, eles cultuam a sua ancestralidade familiar, tá certo? Mas ela pode frequentar a quimbanda e ter um Exu e uma pombagira por aproximação, por afinização, por culto, aonde é visto através do oráculo e a partir de então aquela divindade, aquela entidade, aquele poderoso morto, aquela poderosa morta vai acompanhar os caminhos dessa pessoa e essa pessoa vai ter culto, né? Vai ter troca energética com essa divindade, com essa entidade. Mas assim, eles que te escolhem, não é você que escolhe. Pode acontecer, por exemplo, eu gosto da energia daquela pombagira, eu quero trabalhar com ela. Não existe isso. É sempre, tudo é pautado através dos espíritos, né? Tudo é pautado através dos mortos. Nada é o nosso querer, né? Nada é o nosso querer. É tudo pautado através da ancestralidade, dos direcionamentos, do culto, do trabalho que você tem com os espíritos ali. Por exemplo, incorporação. Eu não incorporo Exuganga. Exuganga se incorpora em mim, tá certo? Então, incorporar. Vou colocar esse copo dentro dessa xícara. Estou incorporando esse copo dentro dessa xícara. Não tem como eu, matéria, me incorporar dentro do espírito. É o espírito que incorpora no meu corpo, tá certo? Então tudo é parte deles, não parte nossa. Eu pergunto isso porque desde criança eu lembro que eu via, hoje sabendo que o Exu, eu sempre via, tomando banho, sempre via um homem de chapéu preto e capa. E aí eu gritava, minha mãe ia lá, orava e sumia, ungia e sumia. Sempre. E eu tenho um sentimento, um amor que é inexplicável por alguém que eu nunca ouvi, não vejo, não... por isso que eu me pergunto, será que ele foi alguma ancestralidade muito próxima minha? Porque eu não consigo explicar o sentimento de carinho, de amor e de afeto que eu tenho pelo meu Exu, por exemplo. Sim. Aí nós entramos em duas questões. Uma questão importante é a ancestralidade, né? E de fato, sim, isso pode acontecer, esse amor inexplicável por algo que você nunca viu. E em outra linha de raciocínio, é a questão dos vazios que sentimos. Alguns vazios que sentimos, eles não serão preenchidos por pessoas, por cônjuges, por família, por amigos. Alguns vazios que sentimos, de fato, só serão preenchidos através da espiritualidade. Então, às vezes, esse Exu, essa pombagira ali, em algum momento, estava próximo de você, ou até mesmo se afinizou, né, com você e te preencheu um vazio. E o preencher esse vazio te gerou um sentimento de gratidão, de resposta a ele, tá certo? E aí, então, vocês passaram a ter um enlace de caminhos. Tá certo? Então, isso pode acontecer. É esse tipo de aproximação que a gente pode ter, né, em relação à espiritualidade. Uma pessoa ela pode ser neopentecostal, evangélica, né? E em algum momento de vida sofrido, ela pode ver
algo e esse algo responder no corpo de um ente querido, a ponto de trazer esse ente querido de volta. Naquele momento, a espiritualidade cruzou com o caminho dela, porque ela viu e a espiritualidade lhe trouxe uma resposta que te gerou uma gratidão e trouxe um enlace de caminhos com aquele espírito, entendeu? Então, a espiritualidade nem sempre ela está atrelada a uma ancestralidade profunda. De repente, ela pode acontecer casualmente. E casualmente, nós podemos mudar os nossos pensamentos e mudar também as nossas opiniões que provêm da aculturação. Ah, que lindo. Bom, entrando nesse assunto, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que o Exu e Pombagira pode fazer na vida, vamos dizer, eu não sei como é que se fala, do seu escolhido, né? O que ele pode fazer na vida do seu escolhido? Quando a pessoa aceita eles, acaba cultuando e tal. Daqui a pouco a gente entra na iniciação. E o que está acontecendo, essa galera que está romantizando Exu e Pombagira, né? Porque a gente sabe que eles são demônios, né? E assim... Então, eu quero entender o que eles podem fazer dentro da vida dos seus médios. E também, as pessoas estão um pouco enganadas pelo pouco conhecimento que eu tenho de ficar romantizando a Exu e Pombagira. Eles não são fofinhos, né? Então, eu queria que você explicasse mais isso. Eu acho que até a plataforma do TikTok deu essa explosão. Todo mundo quer ser médio de Padilha, mas é assim... Estão romantizando demais isso, né? O conhecimento que eu tenho, pouco, você está aqui para explicar... Eles são muito mais do que trazer homem, do que trazer dinheiro, Sim, do que... com certeza. Eles são muito mais. Pelo contrário, quando eu comecei a conhecê-los e pedir conhecimento, cara, eles me ensinaram a ser mulher. E pelo contrário, vieram todos os machos da minha vida aí e me ensinou a ser mulher e me respeitar antes de trazer qualquer outra pessoa. Então, eu quero entender isso. O que eles podem fazer na vida dos seus médios, que aceitam e começam a cultuar, e por que as pessoas estão romantizando tanto o Exu e Pombagira? Vambora. Primeiro a gente tem que entender que a tecnologia, ela traz informação, mas ao mesmo tempo ela distorce informações, né? E com a popularidade em relação ao assunto Exu e Pombagira, não digo sobre Quimbanda, por quê? Porque tem muita Quimbanda que não é Quimbanda, tá certo? Com a popularidade nós temos uma série de informações distorcidas, tá? A romantização da Quimbanda, ela vem justamente da gíria de esquerda do Candomblé e da gíria de esquerda de Umbanda. Quando eu quero ser um pouco mais trevoso, e aí eu falo que eu estou virando para Quimbanda. Pera lá. Respeitem os cultos. Se você é candomblecista, siga a sua linha de raciocínio com candomblé, porque a partir do momento que você adentra num território que você não conhece, você descaracteriza o candomblé e você descaracteriza uma quimbanda. E você leva uma informação errada às pessoas que lhe procuram, tá certo? Se você é umbanda, respeite a umbanda. A umbanda bem feita, ela é maravilhosa e ela serve para muitas pessoas. Mas não descaracterize o culto falando que você vai virar para quimbanda, porque isso não existe. Porque dentro do seu culto não é permitido cultuar Lúcifer, Belzebu e Astarô. Tá certo? Então você não tem uma quimbanda. Você tem uma gíria de esquerda de umbanda, de espíritos que aceitaram estar abaixo da horda de um caboclo ou de um preto velho, que é o chefe ali da sua choupana. Certo? Quando a gente entra na quimbanda, nós falamos de reis e rainhas. Nós falamos de verdadeiros mestres e verdadeiras mestras. E repito de novo, não digo que é melhor ou pior, porque nem todo mundo vai se afinizar à quimbanda. Existem pessoas que vão se dar muito bem no candomblé e na forma de cultuar Exu dentro do candomblé. Existem pessoas que vão se dar muito bem dentro da umbanda. Tá certo? E existem pessoas que, de fato, vão se encontrar dentro da quimbanda. Então, essa romantização, ela migra, né, dessa bagunça e dessa mistura e dessa salada mista que alguns falsos sacerdotes ditos de quimbanda fazem dentro das suas casinhas de candomblé e dentro das suas casinhas de umbanda. Tá? Então, assim, quimbanda... não tem romantização, porque esses espíritos eles lutaram contra um sistema que foi imposto. Então esses espíritos, quando a gente fala que eles são demônios, é porque eles são amoralistas. E amoralistas, na etimologia da palavra, significa que eles estão entre o bem e o mal.
Eles não estão a favor do mal, eles não são imorais, eles são amorais. O bem e o mal, que é uma visão relativa às pessoas, o que é bom para mim pode ser ruim para você, está pautado no crivo de uma entidade. Essa entidade está entre. E entre é Exu e Pombagira. Então, a Quimbanda, ela lida com dois polos. O polo positivo e o polo negativo. E acreditamos que os dois polos bem trabalhados traz o equilíbrio para quem está dentro da Quimbanda. Um polo muito positivo, você tem um desequilíbrio. Um polo muito negativo, você também tem um desequilíbrio. Quando nós falamos de demônios, nós também temos que entender que a visão não é uma visão cristã. Demônio não é diabo. Demônio vem de daimons, e daimons vem... e daimons significa divindade. Então, para nós, Exu e Pombagira são divindades, são reis, são rainhas, estão em potencial maior, máximo e absoluto dentro do seu culto, não sendo subjugado por ninguém. E os nossos deuses são quem? Lúcifer, Beelzebub e Astarô. Ah, mas você está falando de daimons, você está falando do diabo. Não, estou falando de deuses antigos, muito antes do marco cristão, há 2026 atrás, que foi Jesus Cristo. Estou falando de Baal-Zevut, um deus filisteu, há 36 mil anos antes de Cristo. Estou falando de Lúcifer, que muitos acreditam que nem é uma personificação, e sim um título para o portador da chama, para a primeira estrela que brilha, libertando a noite e trazendo a aurora do dia, que é a estrela da manhã, que é o próprio sol, que é Dialos. Estou falando de Astarô, uma divindade que muitos confundem com Astarte, que é uma divindade antiga, muito antes da cultura cristã, que era cultuada em virtude do valor, dos valores, dos negócios. Tá certo? Então, assim, todas as divindades que elas foram demonizadas, e hoje a gente chama de demônios, esses demônios eles veio a partir da cultura cristã, a partir da aculturação, porque os pagãos que cultuavam os seus deuses singulares, eles acreditavam nos seus deuses, e quando eles acreditavam nos seus deuses ainda não existia nem Jesus Cristo, que nem cristão era judeu. E o que ele faz na vida de um médium que aceita eles, assim? Dentro da Quimbanda, Exu e Pombagira, na vida de uma pessoa, pode trazer uma transformação absoluta. E essa transformação eu não digo que seja flores, porque às vezes, dependendo daquilo que você pede para o seu Exu e para a sua Pombagira, ele vai mudar a sua vida de ponta cabeça, ele vai arrancar um relacionamento que não presta, ele vai te tirar do emprego, ele vai te trazer perdas e derrotas, para que te coloque num caminho que seja promissor àquilo que você deseja e aquilo que você pediu e aquilo que você tanto se dedica e trabalha. Tá certo? Exu e Pombagira ensina para nós que para cada escolha existem 3 perdas. Então, quando nós estamos na encruzilhada de Exu e eu escolho esse caminho, eu tenho outros 3 caminhos que eu estou perdendo. Então, Exu ensina que perder faz parte do progresso, que perder é bom para que a gente chegue no nosso progresso. Porque nós temos que ter uma escolha assertiva. E se essa escolha assertiva, ela ainda assim não contemplar aquilo que eu busco, eu vou me encontrar novamente numa encruzilhada. E nessa encruzilhada, eu posso fazer novas escolhas. Eu tenho a oportunidade de escolher de novo. Mas para essa escolha, haverão também perdas, haverão renúncias. Haverão coisas a serem renunciadas para que eu consiga chegar no meu propósito. Ora bolas, Lúcifer, ele também nos ensina a mesma coisa. A doutrina luciferiana ensina para nós que todas as nossas ações elas devem se convergir na mesma direção. E para que elas converjam na mesma direção, eu devo deixar de lado opiniões secundárias que muitas vezes criticam o meu trabalho, o meu progresso ou as minhas ideias. Eu devo deixar de lado aquele relacionamento que não me apoia, que quer me tirar do caminho que eu estou tentando trilhar. Eu devo deixar de lado coisas secundárias que muitas vezes faz me desviar do meu objetivo primário. É tão interessante que é tão diferente os polos. Mas como eu falei, eu tenho origem, eu vou falar do que eu conheço, da parte evangélica. E me lembrou um texto bíblico, né? Quando você aceita Jesus, você tem que abrir mão de tudo, né? E seguir aquele caminho, que também são percas. Então, não existe você seguir um caminho sem você abrir mão de outros. Não dá para você ter tudo. Você tem que escolher. E é muito legal que é a mesma
conversa sobre Sim. isso. E é bonito ver, assim, você tem que escolher, né? Não significa que aquela escolha é para sempre. Você pode, no Sim. meio do caminho, não, peraí, deixa eu arrumar isso daqui, que nada para sempre, né? Vamos lá. Todo mundo que entra, por exemplo, eu entrei na sua casa, comecei a visitar. Eu preciso me iniciar? Não, de fato não. O que é uma iniciação? Vambora. Eu costumo fazer analogias para que as pessoas elas entendam de uma forma mais clara o que representa uma iniciação, tá certo? Vou te usar como exemplo, Sim, posso? pode. Pronto. Sara resolveu sair, trabalhou a semana inteira, hoje é sexta-feira, ela quer sair, quer se divertir. Ela foi ali num barzinho e de repente ali no barzinho ela conheceu o Fernando. Boa pinta, Fernando. Né? Ela se atraiu visualmente. Pergunto a Sara: você se casa com o Fernando? Não. Não se casa. Daí que ela teve uma atração visual, ela tem que ter um bom papo. De repente ela conversou com o Fernando teve um bom papo, rolou aquela sensação gostosa de estar ao lado do Fernando e de repente rola também aquela atração física que é importante, né? E passado a atração física, Sara então resolve ficar com o Fernando, conhecer mais, sair outras vezes, né? De repente, saindo outras vezes, já passado aí seus 5, 6 meses, Sara resolve namorar com o Fernando. E quando ela namora com o Fernando, ela estreita a relação dela a ponto de conhecer não somente as coisas boas que o Fernando trazia ali em algumas ficadas, mas também as coisas ruins do Fernando. E de repente Sara faz um pré-julgamento sobre o Fernando e ela pesa, porque todos nós temos bom e ruim, ela pesa que a balança positiva do Fernando ela é muito maior do que aquelas coisas ruins que o Fernando traz. E de repente Sara fala que Fernando é o homem da vida dela e ela vai casar com o Fernando. Ela assume então uma aliança com o Fernando, que é uma aliança que ninguém deseja acabar. Um casamento eu quero que siga para minha vida inteira esse casamento, correto? Sim. Perfeito. Assim funciona a Quimbanda. A Quimbanda, de repente eu chego e eu tenho uma atração visual. A Quimbanda ela é diferente da Umbanda quando você chega, quando você olha nos fundamentos que se tem, na posição das coisas, nas palavras, nos trejeitos. E de repente ali você conversa com o mestre, que de fato é a frente maior viva do ambiente. E aí o mestre ele te traz alguns esclarecimentos que até então você não acredita, mas parece fazer sentido para você. E você vai começar a refletir sobre esse novo culto que te traz novos caminhos e que te traz uma transformação interna primeiro, para depois essa transformação interna refletir nos seus caminhos externos. E aí, frequentando a Quimbanda de fato, conhecendo o mestre, você fala assim: eu quero ser adepto aqui. Porque eu quero aprender mais. Eu quero ir além dessa conversa que eu tive com o mestre. E aí, de fato, você está enamorando a Quimbanda. E você conhece o mestre tanto no seu momento bom, mas você também conhece o mestre no seu momento ruim. Naqueles momentos que o mestre vai te dar um esporro, naqueles momentos que ele vai falar uma palavra dura para você, e essa palavra dura ela vai te causar incômodo. E esse incômodo vai te causar transformação. Porque se você tiver o ouvido sensível demais, você não tem que estar na Quimbanda, porque Quimbanda é um culto visceral, tá certo? Então a Quimbanda ela vai te dar uns tapas na cara para que você possa se transformar de fato. Ela não vai acobertar os seus erros e ela também não vai te dar como isca para os leões. Tá certo? Ela vai te ensinar de fato a ser forte aqui dentro para que isso reflita lá fora. E de repente a sua vida começou a se transformar, mas porque você se transformou internamente e de fato você fala: porra, Quimbanda é para minha vida. Porque eu nunca encontrei nada que me trouxesse tanta satisfação, que preenchesse os meus vazios e que me trouxesse tanta transformação quanto a Quimbanda. E aí então eu vou casar com a Quimbanda, eu vou me iniciar, eu vou me aprofundar nos mistérios da Quimbanda, nos fundamentos da Quimbanda e vou me tornar também um guardião desse culto. Além de poder cultuar mais independente a minha ancestralidade, eu vou me tornar uma autoridade dentro da Quimbanda. Essa Quimbanda é para minha vida.
E aí, então, eu não quero que isso se rompa. Então, eu costumo dizer que se de fato você tem um Exu e uma Pombagira que são ancestrais e são verdadeiros na sua vida, você pode trocar de casa, você pode trocar de vertente, mas você nunca vai poder mais sair da Quimbanda. Porque a Quimbanda é um caminho sem volta, é uma porta de entrada que não vai ter mais saída. Porque esses espíritos, eles vão te cobrar pelo certo e pelo errado que você faça na sua vida. Então a Quimbanda é um culto de responsabilidade, de liberdade para você fazer o que você quiser, mas essa liberdade ela é atrelada à responsabilidade. Não é um culto libertinoso, é um culto responsável, certo? Então isso é uma iniciação de Quimbanda. É um casamento que não existe divórcio. Não existe divórcio. Quem entrou, entrou, não tem Não como sai sair. mais. Se arrepender. Já aconteceu de alguém se arrepender? Olha, eu nunca soube de alguém que se arrependeu. Às vezes as pessoas, elas confundem as coisas. Elas se arrependem do sacerdote, elas se arrependem da casa, elas se arrependem da sua família espiritual. Sim. Mas se arrepender da sua ancestralidade, do espírito que teve ali com você no bom e no ruim, né? Então, às vezes, há uma confusão nos sentimentos pelo que as pessoas passam com pessoas. Mas eu costumo dizer sempre, siga os espíritos. Nós, como sacerdotes, antigamente eu pensava diferente, mas com a maturidade dentro da espiritualidade, hoje eu tenho uma visão clara. Nós, como sacerdotes e mestres de um templo, e cabeças e frentes de um templo, nós poderemos ser 3 caminhos. Nós poderemos ser o início de uma pessoa onde nós vamos de fato dar um suporte inicial e essa pessoa e a ancestralidade dela vai levar ela para um outro lugar. Está tudo bem ela ir para um outro lugar desde que ela saiba entrar e ela saiba sair, né? Nós vamos ser o meio de algumas pessoas. Algumas pessoas que passaram por alguns lugares, de fato, não se encantaram com esses lugares ou receberam ali cobranças abusivas de alguns lugares e chegaram na Quimbanda. E ali, como meio, elas vão aprender, elas vão se doutrinar, elas vão se aperfeiçoar e elas também vão seguir pelo seu caminho, porque ali não é o lugar delas, tá certo? E nós seremos fim para algumas pessoas. Algumas pessoas que de fato, independente se chega e comece conosco ou se já passaram por algum lugar e chegaram até nós, nós seremos fim para essas pessoas. Essas pessoas, independente do que aconteça, elas vão estar sempre ali conosco, né? E farão parte da nossa família eternamente enquanto formos vivos por aqui. Então, como a pessoa, esse casamento não pode ter um divórcio, também, como que vocês aqui em Banda trata sobre reencarnação? Pronto, reencarnação. O Exu e a Pombagira, né, são divindades mortas, são poderosos mortos que se libertaram por algum motivo da roda de Sansara, que é a roda de reencarnação, né? Por evolução espiritual, por quesito a feitiçaria, por movimentação de culto, mas muitos deles não têm uma explicação, né, como o cristão dá, de serem bonzinhos. Eu vou ser bonzinho em vida porque de fato eu vou ter um lugar no céu e de fato não vou me reencarnar. Porque se eu me reencarnar, eu vou pagar de novo aquilo que eu não paguei em outra vida. A Quimbanda não acredita nisso, porque muitos dos nossos espíritos, eles mataram em batalha, mas eles mataram por uma causa nobre, por manutenção da sua própria cultura. Então, o que é bom para nós pode ser ruim para eles, o que é ruim para eles pode ser bom para nós. Assim buscamos, nós, enquanto vivos, em algum momento, né, quando fizermos a passagem, não termos essa reencarnação e, de fato, divinizar também, ser acolhidos por alguma falange, talvez nos tornarmos algum Exu ou uma Pombagira, por algum motivo qualquer, seja ela pelo trabalho de feitiçaria, pelo tempo dedicado a essas falanges, etc, etc, etc. Há hoje muitos rumores sobre a reencarnação referente à Quimbanda. Digo a vocês, todas elas é uma inverdade, porque ninguém morreu para poder retornar aqui e falar assim, ó, eu morri e de fato a reencarnação na Quimbanda funciona dessa e dessa forma, né? Então, entre os rumores, eu trago mais um. Entre os rumores eu trago mais um, que não é uma verdade absoluta e nem me coloco como dono da verdade, mas que nós buscamos dentro da feitiçaria, com aquilo que praticamos, com aquilo que acreditamos e com o tempo
que dedicamos a esses espíritos e também aos espíritos de outras pessoas, como mestre, né, como tendo uma casa, que em algum momento também sejamos libertados dessa roda de samsara e de fato não reencarnamos. Mas se reencarnarmos, de fato então que cumpriremos a nossa missão numa próxima vida, servindo a Exu e Pombagira, porque é bom demais. O que eu faço, eu não faço para não me reencarnar. O que eu faço, eu não faço para ter uma pena branda no momento que eu passar para o lado de lá, né? Se existe um céu e um inferno, de fato eu gostaria muito de estar no inferno. É quentinho, vai ter festa, vai ser gostoso pra caramba, né? Vou estar ali do lado das divindades que eu cultuei uma vida inteira. Então, para mim, o que eu faço por prazer, né? E numa reencarnação possível, se de fato eu tiver a oportunidade de lembrar ou se eu tiver a oportunidade de encarnar em alguém para falar, eu falarei em breve. No caso, então não existe, como não, vocês não acreditam em reencarnação, também não tem causas e efeitos. Ou tem? A Quimbanda, ela acredita sim na lei de causa e efeito, não acredita na lei de retorno, que é uma lei kármica hinduísta. São duas leis diferentes, tá? Causa e efeito. Produzo uma ação e essa ação me traz uma reação. Quimbanda é um culto pautado em ação e reação. A feitiçaria é um culto, a feitiçaria é um ato de ação que produz uma reação. A feitiçaria produz um looping no tempo, de uma intenção que eu tenho que fica ali, a fim de me trazer um objetivo. Esse objetivo ele pode ser íntegro, né, em tudo aquilo que eu pedi, ou ele pode ser parcial, dependendo da energia que eu conseguir direcionar, certo? Isso é feitiçaria. Se eu chamo, por exemplo, chuva, que chove, eu quero muita chuva, eu vou me molhar. Mesmo que eu saia da chuva, molhado estou. Porque eu chamei a chuva me molhou e molhado estou. Se eu chamo uma energia muito negativa para poder direcionar uma demanda a uma certa pessoa, eu vou me sujar. Eu vou ficar com resquícios daquela energia. Então, após essa demanda, eu preciso ter o meu cuidado de limpeza comigo mesmo, para que esse resquício dessa energia ela não venha me atrapalhar. Isso não é lei de retorno. Isso é resíduos. Isso são traços residuais energéticos que ficam no feiticeiro de acordo com o trabalho que ele faz, certo? Lei do retorno. Não acreditamos. Por quê? Lei do retorno pautado num astral. Um astral infinitamente maior do que nós. Somos menos do que um grão de areia perto desse astral. E de repente, um calhorda estupra uma menina e acaba com a família, acaba com essa menina, e de repente passa-se o tempo e ele encontra Jesus. Jesus traz a salvação para ele. Mas aí eu pergunto, cadê a salvação daquela menina e cadê a salvação daquela família que Jesus não trouxe? Cadê a lei do retorno que de um astral tão grande simplesmente deveria assoprar e esse calhorda sumir? Um caminhão passar por cima dele, a cabeça dele ser decapitada por alguma coisa? Cadê esse astral? Não existe. A lei do retorno, ela não existe. E aí, já dando continuidade a esse mesmo caso hipotético, o pai dessa filha chega num terreiro de Quimbanda que é um culto amoralista, onde Exu é o crivo do bem e do mal, e fala com seu tranca-ruas. Vou usar o seu Exu. Laroê, seu tranca-ruas. Seu tranca-ruas, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero que, de fato, acabe com esse cara. Seu tranca-ruas vai lá e elimina a pessoa desse calhorda. E aí algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas que cara perverso. Pediu a morte de fulano de tal. Quer dizer, o mal para você é o bem para esse rapaz, que perdeu ali a dignidade da sua família, da sua filha. Certo? Então, o bem e o mal dentro da Quimbanda, ele é visto sobre essa égide. E é o seu tranca-ruas naquele momento, o próprio crivo. Se aquele pai, ele vai estar certo no que ele pediu e de fato vai ser executado,
ou se aquele pai está errado no que pediu e de fato não será executado, certo? Então a Quimbanda ela tem uma forma diferente de pensar, onde a lei do retorno não tem um espaço. Essa mesma, o exemplo que você usou, se for esse estuprador que foi para Quimbanda, e ele chega lá, me arrependi, né, quero proteção, para que nada me aconteça, para não ser preso. Vamos usar seu tranca? Como é que seu tranca agiria numa situação dessa? Toda a ação, né, dentro da Quimbanda, ela é pautada por Exu e Pombagira. Quando uma pessoa ela chega entre o seu bom e o seu ruim, Exu e Pombagira vai causar as suas transformações, né? E dentre aquilo que as pessoas fazem, Exu e Pombagira, sim, vai trazer aquelas pessoas o seu caminho. Quimbanda é um culto perigoso, é um culto de fogo. E a gente nunca consegue entender totalmente a ação de um Exu e Pombagira, porque o Exu e a Pombagira, ele faz coisas maravilhosas inquieto, nervoso, sério, sereno. E Exu e Pombagira te mata dando risada. Ele dá risada. Ele pode receber essa pessoa com bebida, dando risada. Ele pode direcionar o caminho dessa pessoa, mas ali na frente ela vai ter no caminho dela uma cobrança chancelada por uma atitude que ela fez. Entenda que a Quimbanda ela é amoral. E a amoral não é imoral. Muitas pessoas hoje vêm confundindo a Quimbanda como um culto imoralista. Como um culto do faz o que quer. Quimbanda não é assim. Quimbanda não faz o que quer. Quimbanda é amoral. Exu e Pombagira está ali como um juiz. Como um crivo. Ele vai dar o crivo sobre tudo e sobre todos. Ah, mestre Muxinguibi, você tá falando, você não sabe o que você fala. Tá bom. Eu, como mestre de Quimbanda, se eu andar torto perto do meu Exu, o meu Exu ele vai vir, vai me cortar, vai me furar, vai me queimar, como já fez. Ele vai cobrar de mim. O seu Exu e a sua Pombagira, ele não é romântico como se traça aí, tanto não é que ele vai te cobrar. Uhum. Por que ele então não cobraria de uma outra pessoa? Por que então ele não cobraria de uma ação que foi ínfima, que foi errada? Entende? Então as pessoas hoje, elas tentam o quê? Criar muletas para os seus erros. E buscar uma chancela em algo maior, trevoso, demoníaco, etc e tal, para uma coisa que não existe conserto. E essa palhaçada, que para mim é uma palhaçada, de as pessoas botarem a culpa na entidade. Ela fez algo errado, eu ouvi vozes, foi Exu. Eu bebi, roubei o macho dos outros, Pronto. roubei, foi Pombagira. Cara, eu acho isso uma palhaçada, assim. Eu não sei se a minha visão deles é tão diferente, porque eu vejo eles tão grandes, tão majestosos. Eu não vejo uma pombagira carcada. Eu não consigo visualizar isso, mas assim, minha visão pode acontecer. Então, isso é real, não é? Como que funciona isso? Essa pergunta ela é bacana porque a gente estava falando de muletas. E só fazendo um parênteses à pergunta, né? É claro que a gente não vai ver um Exu e uma Pombagira bêbado. Ou pelo menos não deveria ver, né? Porque Exu e Pombagira não bebem por vício. Eles bebem por uma necessidade de transmutação energética, de energia. Por necessidade de trabalho. É comum você ver o Exu trabalhando, demandando ali, ó, em cima de um caldeirão, e ele vai beber uma garrafa inteira, porque ele está trabalhando. Ele tem a necessidade da bebida ali naquele momento. Tá certo? Então o Exu ele não bebe por vício. Se o Exu, entre aspas, o que eu não acredito, ele pega ali o seu cavalo, né, bem, e ele deixa o seu cavalo sarjetado, desculpa, não é Exu. Não é Exu. Não é Pombagira, certo? Então, esse parênteses ele é necessário. Partindo disso, eu queria dar o exemplo de Zé Pilintra. Né? Zé Pilintra é um malandro. Ele representa a boemia, o bom malandro. O malandro que andou no morro.
no Morro Carioca, no Rio de Janeiro. Ora, vocês acham que na época de Zé Pilintra, que é uma personalidade real, existiu, é uma história real, não existia drogas, não existia bebida, não existia sacanagem, prostituição? Existia. A malandragem está pautada em cima disso. Existia, sim. Daí eu falar que a minha necessidade com o vício, a minha necessidade com as drogas, não me drogo, mas não tenho nada contra ninguém que se droga, mas daí você falar que a sua necessidade por um entorpecente é culpa porque você tem um Zé Pilintra? Desculpa, isso é safadeza. Você está criando muletas, tá certo? Para a sua safadeza. Você está criando muletas para algo que você não consegue sair, para algo que você deveria buscar um tratamento. É como a pessoa que está fora de forma, sendo educador físico que eu sou, dizer que ela não emagrece, que ela faz de tudo, mas não emagrece. Ela está criando muletas. Se ela fizer uma dieta, se ela fizer uma atividade física, ela pode não perder 10 quilos no mês, mas ela vai perder 2. Ela vai perder 3. E devagarinho ela vai ajustar o processo dela e ela vai perder mais. Se você usa um entorpecente, se você bebe, se você tem problema com vício, você deve curar o seu problema, você deve procurar tratamento. Você pode procurar tratamento até mesmo dentro da espiritualidade. Como Exu Ganga mesmo já tirou muitos do alcoolismo. Né? Inclusive tem um adepto nosso na casa, que é grato, infinitamente grato a Exu Ganga por isso. Mas você não pode dizer que aquela safadeza, entre aspas, né? Aquela fragilidade, aquele ponto fraco seu é culpa do Zé Pilintra. Porque se assim fosse, eu tenho um Exu que chama-se Exu Ganga. Ele é um Exu de potencial maléfico extremamente grande, aonde a regência dele são os problemas pulmonares e a regência dele é a decomposição do corpo após a morte, a putrificação do corpo. Então, pera lá, eu tenho Exu Ganga, então eu vou começar a definhar em vida, vou andar com feridas. Então eu vou começar a ter problemas pulmonares, o meu pulmão não funciona bem porque eu cultuo Exu Ganga. Isso não existe. Isso não existe. Tem tantos Exus que têm domínios positivos e negativos e a pessoa nem por isso absorve aquele domínio. Então por que então eu absorveria o negativo do Zé Pilintra, o negativo de Maria Navalha, o negativo de Maria Padilha e de tantas outras falanges? Isso não tem o cabimento, é até lógico, né? No caso, assim, tem vários vídeos, né, na internet, que tem gente que tá lá no samba, aí do nada se manifesta lá. Então, isso podemos dizer que é os quiumbas que mentem, fala que são os Exus? Ou é problemas mentais que eu observo muita gente que é esquizofrênico e tem problemas sérios mentais e fala que é espiritualidade também. Vamos falar dos problemas mentais depois? Ó, já passamos nosso tempo, mas a gente vai até pedir mais, porque o papo tá muito bom. Vamos lá. A pessoa, ela tá ali no meio e surge uma incorporação. Eu tenho duas visões sobre isso. Existiu um set encruzilhadas, né? Que incorporava na televisão. No programa do Chacrinha. Tem os que incorporam no podcast, já viu? Pois é. Existia. Mas se a gente for num pensamento, vamos abstrair os nossos julgos, os nossos pré-conceitos. Esse set encruzilhada foi provado mais de 40 curas que ele fez. Ele incorporava na televisão. Se é nos dias de hoje, ia ser chamado de marmota. Uhum. Ia ser marmoteiro. Tá? Não tô justificando o cara que incorpora na balada. Ali ele incorporou, talvez por uma bebida, por alguma coisa. A gente pode sim dizer que é um quiumba. Mas de repente, uma mulher tá ali na balada, tem um cara que tá ali suspeito, querendo colocar uma coisa na bebida, ou com uma faca, ou querendo agredir essa mulher, acontecer qualquer coisa. O espírito, ele percebe essa questão de necessidade dele estar presente ali. Por qualquer motivo ou por um livramento. Porque acontece livramentos dentro da quimbanda. E o espírito vem. Posso dar um adendo disso? Você me lembrou, eu namorava uma pessoa e eu sofri uma violência doméstica. E eu não tinha nada de conhecimento, né? E ele era faixa marrom, né? Do jiu-jitsu, um cara. E ele me pegou com uma mão e me levantou.
Eu não lembro mais de nada. Eu sei que quando eu dei por mim, ele estava no chão, todo machucado. Então, naquele momento, hoje, com o conhecimento que eu tenho, ele era enorme. Eu tenho 1,50 de altura, eu sou uma mulher. Então, naquele momento, eu acredito que veio Sim, uma força uma força para maior. me defender. Pronto. Daí pra gente julgar, Sim. a gente entra também no mesmo quesito que nós sofremos, no pré-conceito. Então, assim, cada caso é um caso. Toda vez que a gente fala é assim, a nossa verdade automaticamente ela está acompanhada de uma mentira, de uma inverdade. Porque vai existir casos, tá certo? Que a incorporação ela vai surgir e por uma movimentação de livramento. E não por uma bebedeira ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Top. Vamos falar sobre doenças mentais? Vamos. Veja só, a gente estava até conversando aqui um pouco antes do podcast, né? E aí envolve muito essas questões. Isso é uma coisa assim que eu quero muito falar. Eu nunca falei em nenhum podcast sobre essas questões. E são questões que no meu tempo de espiritualidade eu percebo que elas são recorrentes e elas acontecem de fato. Exu e Pombagira são espíritos quentes, são espíritos de fogo, são espíritos tempestivos. Beelzebub, que é um dos nossos deuses, ele é responsável pela magia do caos. Ele é o tempestuoso, o caótico. Né? Então, nós lidamos com energias extremamente aguerridas, viscerais, agressivas, de sangue e num potencial maior, numa frequência ainda maior, porque não tem nada que possa conter essas energias, a não ser o nosso culto. E o nosso culto, muitas vezes, ele depende de entendimento, de eu querer aprender, de eu querer ser humilde, de eu querer baixar a minha cabeça para eu entender questões que eu não vou entender na iniciação, porque a iniciação, o nome já está dizendo, é o início para alguma coisa. E hoje eu reparo que muitas pessoas, elas querem ter a quimbanda, ter os assentamentos, mas elas não querem de fato ser quimbandeiros. E aí, atropelando o tempo cronológico das coisas, eu vejo que a quimbanda adoece muitas mentes, adoece muitas cabeças. A quimbanda, de fato, adoece muitas cabeças e muitas mentes, onde as pessoas elas passam a acreditar que pelo fato delas terem um assentamento, elas podem então ser maior do que o seu irmão de banda, que até ontem era seu amigo, ser maior do que o seu sacerdote, que até ontem estava cortando para o seu Exu e para sua Pombagira, ser maior do que tudo e que todos. E a quimbanda de fato não é o seriado dos Power Rangers. Você não vai morfar e não existe o Megazord. Tá certo? A quimbanda, ela é um culto e é um culto para quem quer seguir o dia a dia, para quem quer ter proximidade com os espíritos, para quem quer aprender com os espíritos e aprender com os seus mais velhos. Existiu muitas pessoas boas que passaram pela minha família e passaram pela minha mão e a fruta ela só madura no tempo certo. E pelo fato de querer apressar o passo ou se comparar com o outro, porque o desenvolvimento ele é individual, essas pessoas acabaram se enlouquecendo, se intitulando mestres sem ser mestres, comprando coisas dentro da quimbanda sem ter a outorga para poder receber. Quando um mestre diz para você que você está preparado e te dá uma outorga para alguma coisa, é porque de fato você atingiu um nível espiritual que está adequado para aquilo. De fato aquilo não vai te fazer um mal. Aquilo vai te trazer um bem, vai te trazer um progresso e vai te trazer ferramentas ainda para você desenvolver mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje na quimbanda, porque infelizmente algumas dessas pessoas que saem dessas rédeas, que adoecem, elas se colocaram como frente da quimbanda. E fatalmente você, as pessoas que estão assistindo e outras pessoas que são leigos vão se deparar com essa pessoa como autoridade espiritual. Essa pessoa que muitas vezes você chega com um problema e ela vai piorar os seus problemas, porque ela de fato não tem a outorga para poder exercer aquilo que ela está exercendo. Entendeu? Ela não tem sanidade nem para ela, quanto mais para dar sanidade ao outro. Então, assim, aqui em banda, cara, você tem que ter sanidade,
tem momentos que você vai estar muito dentro da espiritualidade. Mas o Muxingbi, o mestre Murilo, como vocês queiram chamar, eu não sou só isso. Isso é muito pouco para mim. Por maior que a Quimbanda seja, eu sou personal trainer, eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos, eu também tenho lazer, eu também tenho meu descanso, eu também sou paraquedista, eu também tenho os meus estudos, eu também gosto de ler e eu também gosto de ir num cinema. Então, esse todo faz parte de você ter um equilíbrio com a Quimbanda, tá? Porque em alguns momentos você precisa se abstrair para você conseguir ser melhor, ter um entendimento melhor e até mesmo direcionar outras pessoas. E até mesmo a espiritualidade ser leve para você, sem tantas cobranças, sem ter que fazer, ter que ir, ter que buscar, ter que desenvolver, ter que dar, ter que tudo. Quimbanda você não tem nada. As coisas elas acontecem no tempo que tem que acontecer. Legal. A última pergunta, prometo. Eu tenho observado, né, como todo mundo, que Mamon está mais do que nunca dentro das igrejas, né? O que é Mamon, gente? Mamon é um deus do dinheiro, né? E ele faz as pessoas ter essa ganância muito mais. Então, hoje existe culto da prosperidade. É muito difícil hoje, você entra dentro de uma igreja, eles falam mais do diabo e mais de prosperidade do que do próprio Deus, o culto e tal. Quimbanda. Tem também umas quimbandas que são mamon, assim, que eles fazem... Não é nem para iniciar, mas inicia logo por causa do dinheiro. Ou os trabalhos são super faturados. A gente sabe que quimbanda e candomblé é para quem tem dinheiro. Porque não é umbanda que é gratuito, que tem as coisas. Mas quimbanda e candomblé, a gente sabe que tem que ter uma nota ali. Não é para qualquer um. No caso, a quimbanda, também existe essa galera que abusa? Existe. Existe sim. Né? Existe uma diferença grande entre você cobrar e você usurpar. Tá? Exatamente. Existe uma diferença larga. Existe o cobrar. O cobrar, ele ainda te permite uma linha tênue entre cobrar um pouco menos para ajudar a pessoa, às vezes é uma pessoa que você tem afinidade, cobrar o justo e cobrar um pouco mais, às vezes é uma pessoa que te dá um certo trabalho e tudo mais, vai exigir um pouco mais de você, você cobra um pouco mais. Permite essa linha tênue entre você fazer isso, tá? Daí, do cobrar mais para você usurpar, há uma diferença larga, né? E existem muitas pessoas hoje que estão usurpando pessoas e muitas vezes não entrega nem o trabalho. O trabalho físico, não estou nem falando sobre a resposta sobre a feitiçaria, o trabalho físico mesmo. A pessoa ela nem presencia o trabalho, né? Então, cuidado. Cuidado porque a nossa fragilidade muitas vezes nos leva em emboscada, né? No seu momento de fragilidade, reflita. Reflita primeiro, pense, se acalme, deixe os seus pensamentos se acalmarem, por mais turbulentos que eles sejam. Estude o mínimo possível para você achar um lugar confiável e bacana, busque uma referência. Existem muitos sacerdotes que não são conhecidos, que são muito bons, e existem muitos sacerdotes conhecidos que são picaretas, tá certo? Então, busque uma referência e aí então você vá ali com um pouco mais de segurança sobre aquilo que você quer, tá certo? Esse é um dos motivos hoje de eu não trabalhar. Eu não trabalho com quimbanda. Eu não trabalho, eu não aceito trabalhar. Porque a partir do momento que você trabalha com quimbanda, primeiro, eu vou vender o meu Exu e a minha pombagira a preço de banana para poder pagar uma conta de internet. Não quero. É muito sagrado para mim para eu poder fazer isso, né? Eu tenho a minha profissão, a educação física, eu como personal trainer, eu pago todos os meus prazeres, os meus luxos e as minhas contas, né? E a Quimbanda, mas a Quimbanda dá dinheiro. Me dá sim um retorno que eu invisto na casa, um retorno que eu guardo, um retorno que eu junto, mas não um retorno que eu preciso, É justo. tá? Sim. Então, pensem sobre isso quando for buscar uma Quimbanda. Não só isso, né? As pessoas, elas buscam, falo que eu já quase fui vítima disso, quando está com o emocional extremamente abalado, né? Principalmente no emocional aí. Aí a pessoa finge que vê algo, fala, ó, faz, você tá demandado,
faz esse trabalho, faz amarração, faz adoçamento e vai tacando para você fazer. Então, assim, e é difícil a pessoa, na hora que ela tá no emocional, ela só quer aquilo. Então, várias pessoas vão fazendo aí amarração amorosa sem saber onde tá se enfiando, né? Então, isso acaba... Isso que eu acho contra. Na minha visão, né? Quem sou eu? Mas eu acho que a pessoa, em vez de... se eu fosse uma líder religiosa... Só que eu quero fazer uma amarração que eu quero aquela pessoa. Eu ia dar uma canseira nessa pessoa para ela poder pensar. Sim. Cara, pensa ver se é isso mesmo que você quer, para você ter... Porque é algo muito perigoso. Então, infelizmente, eu falo que... Eu jogo cartas também. Então, as pessoas falam sobre... A maioria das perguntas são sobre homem. Eu já fui assim também. Sobre amarração amorosa, sobre dar para fazer alguma coisa. Então, assim... O que eu aprendi? Nunca faça nada quando você está com o emocional extremamente abalado. Nas cartas Sim. e as consultas, elas são para você entender o que está acontecendo e ter uma direção naquele momento. Isso, equilibrar. Não faça nada de cabeça. Faça para você se acalmar, para você ter um equilíbrio. Quando eu vou conversar com os meus, eu falo, me dá equilíbrio para saber lidar com essa situação, porque e ver o que eu não tô vendo. Né? Me ajude. Isso vale até para os resultados. Sim. Né? Muitas pessoas procuram um feiticeiro hoje, entenda. Vocês não deveriam procurar feiticeiro, vocês deveriam procurar mágico. Vocês deveriam procurar um mágico, porque o mágico, ele vai tirar a sua cartola e ele vai dizer algumas palavras e de repente o homem vai surgir da sua cartola e vai ficar com você. Nós somos feiticeiros. A gente vai fazer o trabalho, vamos estar na sua frente, fazemos o trabalho para te dar resultado amanhã. Mas esse trabalho, ele cria um looping no tempo e às vezes ele vai te trazer um resultado total e às vezes um parcial. E o resultado, de fato, ele vem, mas alguns eles demoram um pouco mais. E quando você tá com as ideias todas atormentadas, você vai encher o saco do feiticeiro para você ter resultado e vai encher o saco daquela coitada daquela pessoa que tá sofrendo amarração, que se eu fosse ela, nem eu ficava com você, né? E não vai dar certo, porque você tá atrapalhando o trabalho. Então tome cuidado, muitas vezes, quando vocês vão procurar um feiticeiro. Cara, se acalma, procura, faz e cuida da sua vida. Vai trabalhar, vai cuidar do seu progresso, vai cuidar da sua casa, vai varrer o seu chão, lavar sua louça, limpar a sua casa. Você não tem depressão, você tem tristeza. Vai arrumar alguma coisa para fazer, vai treinar, vai cuidar do seu corpo. E aí deixa as coisas irem acontecendo e vai trazendo as respostas ali para que a gente então possa trabalhar e fazer o melhor possível. Isso é muito legal. Quando eu conheci o seu Ganga, o Exu Ganga, que eu falo, ele é um lorde. Quando eu fui na sua casa a primeira vez, que eu já fui umas 3 vezes conhecer, e ele sempre foi educadíssimo. Ele quando ele entra em você, assim, é totalmente diferente. Postura, tudo, né? E não dá pra falar que não é. Que tem muitas marmotas por aí, mas não tem como falar que não é. O pessoal costuma falar que ele me muda muito. Muito, porque a gente sente o arrepio dos pés à cabeça, até os pelinhos dos dedos se arrepia. E quando eu fui conversar com ele, eu falei sobre várias coisas. E eu falei sobre esse assunto, que eu tava com problema de relacionamento. E ele falou pra mim assim, não sei se você é consciente, se é médio consciente, você sabe o que tá acontecendo ou não? Algumas coisas, às vezes, eu lembro sim, outras coisas não, mas quase tudo não. E ele falava pra mim assim, abre o seu caminho. Ah, mas seu Ganga, abre o seu caminho. Quem tiver que vir com você, vai vir. Quem tiver que te acompanhar, vai te acompanhar. Quem tiver que ficar pra trás, vai ficar pra trás. Agora é você abrir seu caminho. Aquilo entrou como um afago. Então, e eu entendi. Eu falei, cara, eu preciso fazer por mim. Eu preciso cuidar de mim. O que eu não tô olhando? O que eu não tô vendo? O que falta em mim? E aí começou... Me acalmei. E aí começou a vir... A gente fala que as conversas na cabeça, né? Mas são a espiritualidade que aproveita para conversar. As intuições que falam, ó... Você precisa fazer isso. Quando eu foquei 100% em mim, no meu trabalho, na minha carreira, no meu físico, em mim... As coisas começaram a dar uma acelerada tão grande e eu comecei a ter a aceitação. Hoje eu aceito. Quem tiver que andar comigo, o que eu tô procurando também tá me procurando. Sim. Quem tiver que andar comigo, vai andar comigo. Quem tiver que ficar para trás, não que a pessoa seja ruim, é que ela serviu naquele momento e não serve mais. Existem pessoas que são temporárias, existem outras que são pra vida. Exatamente. Assim. Então isso eu achei tão sábio. Se eu fosse num lugar errado, já ia falar o quê pra mim?
faz amarração, faz não sei o quê. Sim. Então, ali eu senti uma verdade. Por isso que eu quis trazer você aqui. Porque eu senti uma verdade. E foi muito gostoso de ouvir de um Exu masculino, um homem, né? Que geralmente o homem, ele é mais... Eu não sei se as pombagiras... Elas são muito... A minha, por exemplo, ela é muito racional também. Mas ele foi muito racional. Não falou nem que sim, nem que não, mas ele me trouxe uma paz ali que eu entendi. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, cuidar de mim e as coisas vão acontecendo. Eu só queria deixar esse adendo aqui e agradecer muito ao Exu Ganga, que eu gosto demais dele. Vou falar que ele é um fofinho, ele vai... Exu Ganga, ele... Vai ficar bravo comigo, ele não é um fofinho, mas ele é muito lorde, assim, ele é muito educado. E agradecer você por estar aqui. Eu sei que sua agenda é muito corrida, foi muito difícil de conversar. Eu trabalho com um horário, então para mim é bem corrido mesmo. Peço até desculpa aí. Sim, não, foi difícil. Eu perguntava as coisas pra ele, ele, não, vou falar, mas fluiu aqui, foi bem gostoso. Muito, muito obrigada por você estar aqui. E Sem quem problema. quiser achar você, falar das suas redes sociais, onde você vai Para estar. me achar é fácil, né? Eu sou... Botou lá, Tata Quimbanda Muxingbi, do Exu Ganga, ou botou Exu Ganga, né? Vai me aparecer, fatalmente me aparece. Já participei de outros podcasts também. Se colocar lá na rede social, Alunduri, também vai aparecer a rede social do templo, tá? Mas a rede social do templo é ganga.quimbanda, com QU, tá? QU. Ganga.quimbanda, tá? Essa é a rede social do templo. O nosso templo hoje ele é fechado, eu não aceito visitação, gente para poder assistir culto, né? Há um tempo atrás eu aceitava, e aí em determinação com os adeptos e iniciados da casa, a gente fechou o templo. Então hoje os nossos cultos são fechados. A única forma que tem de adentrar o templo é através de uma consulta oracular, tá? Por quê? Porque a Quimbanda é um culto de ancestralidade. Para cultuar a sua ancestralidade, você vai precisar saber sobre ela. E é através do oráculo, que é uma necessidade, não um caça-níquel, que você vai conseguir, então, saber sobre a sua ancestralidade, tá? E aí você pode estar entrando em contato pela rede social e a gente marca essa consulta oracular. E aí, na consulta oracular, eu estarei assim, como eu estou aqui, para tirar todas as suas dúvidas, ser sabatinado pelas suas perguntas, te fazer um tour, né, dentro do terreiro para você conhecer todo o terreiro, que o terreiro é enorme. E quem sabe, se você se afinizar, tiver aquele contato inicial, né, visual com a Quimbanda e quiser se aprofundar, você poder fazer parte da casa, tá bom? Top. É isso. Bom, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que nos próximos episódios nós vamos falar sobre tudo, né? Não sobre... Aqui é o Pod Tantra, mas o Tantra ele também é isso, né? A expansão da mente, que é corpo, alma e espírito. Então, tenha a sua cabeça aberta para você entender e aprender, ok? Um beijo para vocês.